Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro. Nosso encontro neste domingo 20 de agosto. E que 20 de agosto na história contemporânea. No 20 de agosto de 1940, ano em que eu nasci, a França cai diante dos exércitos de Hitler. Foi uma espécie de compensação por todas as traições que fizeram contra a Alemanha no Tratado de Versailles, principalmente por causa dos franceses. No 20 de agosto de 1940, Churchill reconhecia: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Se referia aos pilotos da Royal Air Force que defenderam a Inglaterra na tentativa de ataque para reduzir a Inglaterra a cinzas e depois tomar a ilha. Não conseguiram. Bom, no 20 de agosto, foi no mesmo ano, também no mesmo ano na Cidade do México, o Leon Trotsky foi morto a golpes de martelo, aqueles martelos de gelo, pelo Ramón Mercader, a mando de Stalin. Era uma das lideranças comunistas maiores, e aí começou a perseguição lá dentro, né? Stalin matou muito comunista, né? Porque não pensavam como ele. Bom, em 1961, falando em comunismo, ergueram um muro da vergonha na Alemanha para impedir que os alemães fugissem da zona tomada pelo comunismo. Muro de 3,60 metros de altura, que depois caiu. Em 1968, 250 mil soldados soviéticos entraram na Tchecoslováquia, hoje a República Tcheca e República da Eslováquia, terminando a Primavera de Praga. E no governo Collor, 1990, depois de 41 anos de comércio proibido de funcionar domingo, o comércio foi autorizado. Grandes acontecimentos no 20 de agosto. E aqui em Brasília, nesse momento, está dando uma chuva, coisa raríssima, no meio da seca. Bom, vamos em frente. Não esqueça de se inscrever, se ainda não fez isso, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Primeiro assunto de hoje: o ministro Alexandre de Moraes proibiu o pai do tenente-coronel Mauro Cid de visitar o filho na prisão. O filho está preso por cartão de vacina e por um relógio Rolex. Eu queria contar para vocês o que eu ouvi do Tiago Pavinato, da Jovem Pan, professor doutor em Direito, formado no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito da USP em São Paulo. Não é pouco. Não é pouco. Aí ele cita Alexandre de Moraes no seu livro sobre a Constituição, que é uma coisa básica. Está lá na linha 30, será que é 30? Do artigo 5º da Constituição, né? 34. Ninguém pode ser condenado a não ser pela lei, né? Tem que haver uma lei especificando o crime e a pena. Se não houver, não há crime. É o caso das joias e do relógio. Ele procurou, está lá no estatuto, na lei sobre o servidor público, artigo 117, proíbe que o servidor público receba presentes e vantagens de qualquer natureza. Não é o caso, né? Depois, o TCU também fala de acervos, um decreto, acervos de documentos privados do presidente da República, que ele pode vender, só que tem que dar direito preferencial à União. Não está lá. Não tem lei a respeito. É o que ele explicou. Bom, gente, antes que eu me esqueça, eu quero falar para vocês uma coisinha.
sobre a Gazeta do Povo, que está fazendo uma oferta aí de R$ 9,90 de mensalidade para os primeiros 6 meses, porque é um jornal que vive de assinatura. Eu estou lá todos os dias, com o meu comentário, está escrito e está em áudio também. E estou em excelente companhia. O mestre Guzo, por exemplo, meus amigos Cristina Grêmio, o Lacombe, o Constantino, o Pozonov, gente excepcional. Eu estou recomendando aqui, porque são meus companheiros de Gazeta do Povo, que defende os seus interesses, defende o país, que é um Estado menor para não atrapalhar a vida da gente, né? Não se meter na vida das empresas, né? É contra valores da religião, da família, da moral, como é contra a droga, é contra aborto, né? Então, eu quero recomendar, tá lá, gazetadopovo.com.br/Alexandre Garcia. Dá uma olhada lá, tá essa oferta aí, né? E aí você ainda leva o seguinte, eu anotei aqui: curso de conservadorismo com o professor Francisco Escorcim. Um e-book do Rodrigo Constantino que indica e explica. O audiobook Revolução S.A. do Guilherme Fiuza. E um e-book Globalismo e Comunismo, um artigo censurado, do genial Flávio Gordon. Então, quero recomendar a vocês, mais uma vez, né? A gente acredita num país melhor e pode acreditar na Gazeta do Povo. www.gazetadopovo.com.br/Alexandre Garcia. Dá uma olhada lá que está lá a oferta. Bom, vamos continuar, porque agora na sexta-feira o Supremo aceitou mais 70 denúncias e as pessoas foram convertidas em réus. É interessante, tem 1.156 réus que a Procuradoria-Geral propôs a Alexandre de Moraes fazer um acordo. Eles confessam o crime e vão embora para casa. É um negócio assim, kafkiano, né? Claro que não pode ter antecedentes criminais, etc. Mas é muito estranho. Se soltou gente agora, muita gente já foi solta. E a imprensa chama de terrorista, então, porque não são terroristas, porque terrorista ninguém vai soltar, deixar terrorista na rua. E se foram presos e não são terroristas, porque ficaram presos 7 meses, né? Aí eu quero ler para vocês de novo, né? Eu fiquei admirado do voto de Cássio Nunes Marques, ele falando a respeito dessas denúncias. Ele diz assim, está lá no artigo 5º, né? Não é o juiz natural, não pode ter tribunal de exceção, o Supremo não é o tribunal competente, não existe justa causa nesse processo, é uma denúncia genérica, não tiveram direito à ampla defesa, não existe o devido processo legal, nada que manda o Código de Processo Penal, não tem exame da conduta individual, né? E não conta qual foi a participação de cada um, como foi, qual o comportamento de cada um, é algo genérico, de gravidade abstrata. A única alegação é que estavam acampados na frente do Exército e pediam a intervenção do Exército. Ele pergunta quais os atos criminosos de invasão e destruição do palácio, identificando quem invadiu e quem destruiu. Senão não podem se defender. Aí ele cita Alexandre de Moraes, naquele livro sobre Constituição, né? Tem que haver justa causa, tipicidade, punibilidade, viabilidade. Aí pergunta, participaram de algum ato criminoso? Até agora não houve viabilidade da denúncia. Cabe ao acusador o ônus da prova. Embora incitando golpe, havia gente com outras pautas. Quem incitava golpe, quem tinha outras pautas? Alguma foto deles lá dentro, quebrando? É bom a gente lembrar dessas questões aí, né? Bom, uma outra... Carla Zambelli agora é ré. Vocês vão dizer, mas e a inviolabilidade? Não, aí é outra coisa. São invioláveis deputados e senadores por quaisquer
palavras, embora ninguém esteja obedecendo isso. Mas lá no artigo 53, que fala dessa inviolabilidade, diz que, recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. É só uma questão que está aí. Eu abri a Constituição aqui e lembrei, né? Sábado, a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte promulgou uma lei municipal que havia sido vetada pelo prefeito de Belo Horizonte. Certamente o prefeito de Belo Horizonte não conhece a Constituição brasileira que ele jurou cumprir. Não conhece o artigo 13, porque essa lei proíbe a linguagem, como é que se chama isso? Linguagem neutra. Esse negócio chamado linguagem neutra. Proíbe nas escolas de Belo Horizonte, do município de Belo Horizonte. E aqui no artigo 13 da Constituição está escrito o seguinte: a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Língua portuguesa não tem linguagem neutra. É masculino ou feminino. Esses são os gêneros. Aliás, gênero é um termo gramatical. No termo biológico, gênero é outra coisa. Nós somos do gênero antes do humano. Vertebrados, animais, vertebrados, mamíferos, e vai descendo depois primatas, e depois humanos. Né? A gente está isso é gênero, na biologia que a gente aprende. Bom, vamos lá. Hoje está grande, né? Vamos ver se eu termino logo aqui com mais um registro. O presidente Lula está lá na África do Sul, vai ficar na África uma semana. E ainda não distribuiu ministério para o Centrão. E o arcabouço está pendurado. Só para encerrar, voltando a falar de Supremo. Você sabe que o Supremo agora proíbe, já está a 6 votos. O relator Alexandre de Moraes, que tinha proibido retirar usuários de crack da rua e seus pertences, né? Não pode mexer. Não pode nem botar algum impedimento ali, um cavalete, ou construir alguma coisa para eles não poderem deitar, sentar, não pode. Aí foi seguido pelos votos de Zanin, Toffoli, Nunes Marques, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Já está 6, já tem maioria, o número de juízes do Supremo são 11. Né? Não pode. Uma ação movida pela Rede, pelo PSOL e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ou seja, na epidemia ou pandemia de Covid não podia andar na rua. Na epidemia de crack tem todo o direito. De Brasília, Alexandre Garcia.